Olá, eu sou o João Zanini e esse é mais um Drops de Tableau da Ksoft. O tema de hoje é como a gente vai interagir com os nossos dados e como que a gente vai conseguir fazer drill downs ou mergulhos de forma eficiente no Tableau. Já com o Tableau aberto, para a gente construir o nosso exemplo de drill down, a gente vai precisar fazer uma análise de vendas por subcategoria para que a gente possa ver ao longo do tempo como que as subcategorias estão. Então, para começar, a gente vai plotar uma análise de vendas por subcategoria, que eu vou ordenar e inverter os eixos. Já está com uma exibição inteira e esse é o início da nossa análise. Vendas por subcategoria. Como eu disse, a gente quer ver como estão as nossas subcategorias ao longo do tempo. Então eu vou para a minha segunda planilha e já vou plotar vendas por data do pedido. Porém, a minha data do pedido eu não quero ver em anos, eu quero ver em meses, mas em meses contínuos, ou seja, meses ao longo dos anos. Tá? Então, essa é a análise que eu queria ver. Já posso deixar isso aqui como exibição inteira. E a gente já pode plotar isso no painel para que a gente consiga ver esses dados interagindo. Esse é o painel que eu já havia criado. Aqui eu tenho uma análise de vendas por estado. E para que funcione bem o nosso drill down, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um container vertical no nosso painel. Então eu vou pegar esse container vertical e vou arrastar até o canto direito do meu painel. Aqui. E então eu vou colocar vendas por subcategoria dentro do meu container e vendas ao longo do tempo dentro do meu container. Na minha análise de vendas ao longo do tempo, eu não preciso do cabeçalho. Então eu vou ocultar o título, porque essa análise vai ser um drill down das minhas vendas por subcategoria. Então eu quero que tenha mais espaço para a gente poder analisar. Para melhorar ainda mais, eu vou tirar o eixo da minha análise de vendas por subcategoria. E para que as análises interajam entre si, eu vou ativar a opção de filtrar da minha vendas por subcategoria. Então quando eu clicar em usar como filtro, agora, quando eu selecionar uma marca da minha análise, por exemplo, copiadoras, ela vai filtrar nas outras duas análises copiadoras, ou estantes, ou cadeiras, e assim por diante. Artes, se eu selecionar duas, a gente vai ter duas subcategorias selecionadas, mas eu quero melhorar um pouco mais essas interações. Para fazer isso, eu vou clicar em Painel, Ações, e aqui a gente pode ver um filtro gerado, que é esse clique que a gente deu em usar como filtro. Quando a gente clica aqui, o Tableau cria essa ação e a gente vai editar ela. Aqui eu quero que a minha planilha de origem seja vendas por subcategoria, a ação seja executada quando eu selecionar uma marca e eu quero que ela aplique um filtro somente em vendas ao longo do tempo. Então a minha planilha de destino vai ser apenas vendas ao longo do tempo. Eu vou desmarcar vendas por estado e vou desmarcar vendas por subcategoria. Aqui vem uma coisa muito legal. Quando a limpeza da seleção for feita, então quando eu desselecionar uma marca, eu quero que o Tableau exclua todos os valores. Então quando eu tirar uma marca, ele vai excluir os valores de vendas ao longo do tempo. Vou dar um OK e vamos fazer um teste. Quando eu selecionar copiadoras, copiadoras serão filtradas aqui na minha análise de vendas ao longo do tempo. E quando eu desselecionar, a minha análise de vendas por subcategoria vai ocupar o espaço inteiro. E foi por isso que a gente usou o container vertical. Se a gente não tivesse usado o container vertical, a análise de vendas ao longo do tempo não sumiria. E quando a gente selecionar uma outra categoria, a análise de vendas ao longo do tempo volta a aparecer. Mas ainda tem mais coisa que a gente pode fazer aqui. Eu quero que quando eu selecione uma categoria, somente essa categoria apareça na minha análise de vendas por subcategoria. Então, para fazer isso, eu vou criar uma nova ação, clicando em Painel, Ações, Adicionar ação, de filtrar, que vai ser filtro interno. Eu quero que quando eu selecione uma marca na minha vendas por subcategoria, então eu vou selecionar apenas vendas por subcategoria, a minha planilha de destino vai ser a própria vendas por subcategoria, mas dessa vez não vai ser dentro do meu painel. Eu quero que filtre lá diretamente na planilha. Então eu vou selecionar aqui vendas por subcategoria e vou dar um OK. Agora, quando eu desselecionar mesas e selecionar arte, por exemplo, eu vou ter filtrado apenas arte na minha vendas por subcategoria e a minha análise de vendas ao longo dos meses vai mostrar essa mesma subcategoria. Para finalizar o nosso exemplo e deixar ele ainda melhor, eu quero que quando eu selecione arte, o eixo continue me mostrando em que patamar a arte se encontra. Para a gente fazer isso, a gente vai voltar
na análise de vendas por subcategoria e vai criar uma linha de referência oculta. Para a gente fazer isso, a gente vai criar um campo calculado que vai se chamar max da subcategoria. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai fazer um fixed, que vai ser colchetes fixed de subcategoria pela soma das minhas vendas. Pronto, essa é a primeira parte do nosso cálculo. Com isso, a gente vai ter, independente do que esteja aparecendo na nossa análise, a soma das vendas das minhas subcategorias. Mas não é isso que a gente quer um max. Então a gente vai colocar por fora de todo esse cálculo um max. E esse max também precisa ser fixado. Uma outra forma de fazer o cálculo de fixed, a gente não precisa sempre escrever fixed em volta. A gente pode só colocar um colchetes ao redor desse cálculo todo, que o Tableau já entende isso como fixed, tá ok? Então a gente pode dar um ok. E agora eu vou adicionar a subcategoria no detalhe, para que a gente possa adicionar esse campo como uma linha de referência. Vou em análise, linha de referência, vou arrastar até tabela, e vou utilizar a minha soma do max da subcategoria, mostrando aqui um valor máximo. A gente pode deixar essa linha como nenhum, para que essa linha não fique aparecendo, e o rótulo a gente pode deixar nenhum também, para que a gente tenha uma linha de referência oculta. Vou dar um ok e vou voltar para o meu painel. Agora, quando a gente selecionar uma marca como máquinas, o eixo ainda vai estar na sua proporção. Para melhorar ainda mais a experiência, eu vou clicar mais uma vez em ir para a planilha e vou reexibir o meu eixo aqui embaixo, tá? Então, agora quando eu selecionar colchetes, o eixo vai aparecer, vai mostrar que colchetes está bem no comecinho do eixo e o Tableau vai exibir um gráfico de vendas ao longo do tempo. Se você quer acompanhar mais dicas e truques como esse, todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, no nosso canal do YouTube e no LinkedIn da Ksoft. Um bom dia, uma ótima semana e até a próxima!